2h55. Especialistas de diversas áreas de saneamento do Brasil discutem durante 2 dias o cenário atual e soluções para o problema das perdas de água no país. O primeiro Seminário Nacional de Gestão e Controle de Perdas de Água acontece de 13 a 14 de julho no Salão Piratini do Hotel Continental em Porto Alegre. Nós vamos conversar com o coordenador da Câmara Técnica de Gestão de Perdas, Ricardo Rover Machado, da ABS. Coordenador Ricardo, muito boa tarde, obrigado por atender a Rádio ABC. Boa tarde, Eduardo Pires, boa tarde também aos ouvintes da Rádio ABC. Para nós é uma grande satisfação podermos estar aqui trazendo esse tema tão importante para a sociedade. Muito importante, não é, coordenador? Como você classifica este seminário? Olha, o seminário eu classifico como histórico. Na verdade, esse é o primeiro seminário nacional. Nós vamos realizar no Rio Grande do Sul, a pedido do presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, e vamos trazer para cá profissionais que atuam diretamente nesta área de controle de perdas do Brasil, assim, de diversas cidades importantes do Brasil. Vamos trazer profissionais da Sabesp, que tem enfrentado esse problema da seca histórica também, que nós enfrentamos no nosso país, profissionais de Minas Gerais, profissionais do Paraná, profissionais do Nordeste também, para discutir essa questão das perdas de água. Nós estamos vivendo uma situação tanto quanto diferente de algum tempo atrás. Até talvez existisse isso anos atrás, mas a gente não dava por conta do que estaria para acontecer, não é, coordenador? Chegamos no momento em que precisamos parar para pensar e administrar a nossa água? Sem dúvida nenhuma, porque sempre se pensou a água como algo abundante na natureza, algo que não faltaria. Mas nós vimos, todo o Brasil assistiu perplexo esse problema gravíssimo que assolou São Paulo e assola ainda com perspectivas ainda um pouco sombrias, né? Que afeta também Minas Gerais. Então, realmente, se passou a observar com maior atenção a questão da finitude da água, né, esse recurso tão precioso da natureza, e se voltou os olhos também para a questão das perdas de água, né, porque sendo um recurso tão precioso, por que se perde? Né? O que está acontecendo nos sistemas de abastecimento que tem perdas que a nível nacional indicam para algo em torno de 37%? Né? E esse seminário, com certeza, e isso vale para todos, né, coordenadora? Vale tanto para nós quanto para os governantes. Exatamente, porque historicamente se priorizam grandes obras, né? Ampliações de sistemas, novas estações de tratamento, novos reservatórios. A nova situação, né, essa situação atual, ela nos diz muito claramente que se deve investir bastante em gestão operacional, né? As redes têm que ser substituídas, as pressões devem ser controladas, então os vazamentos devem ser pesquisados com as melhores tecnologias. Então, essa questão de perdas de água é importante, até para desmistificar um pouco os números, né? Porque quando falam 37% de perdas de água, diz, poxa, isso é quase a metade, é impossível, né? E realmente, desses 37%, uma parcela, em torno de 60% disso, algo em torno de 22%, realmente são perdas por vazamentos, que são índices altos. O restante são perdas por ligações clandestinas, né? Então, é uma água que está sendo consumida, né? Quer dizer, ela está prestando os seus serviços de higiene para a saúde pública, mas infelizmente ela não está sendo faturada, não está sendo contabilizada, e assim ela é contabilizada como perdas. Mas ainda assim, que se nós vamos falar 22%, ainda é alto e deve haver uma preocupação de parte dos governantes para isso. E essas questões também vão ser levantadas no nosso seminário. Pois é, iria encaminhar exatamente uma pergunta sobre este assunto. Qual é o momento que nós estamos vivendo em relação às perdas de água no Brasil? Ela é preocupante, é crítica, muito crítica? Como é que está a classificação neste momento? Ela é preocupante.
né, preocupante. Tanto que existe hoje já aprovado o PlanSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, que prevê uma redução em 30 anos para algo em torno de 30% as perdas, para ver como são trabalhos absolutamente necessários e graduais na sociedade. Então, nesse momento, as empresas de saneamento, elas enxergam a situação como preocupante e estão investindo muito na parte de conhecimento e na parte de tecnologia também. Quem visita hoje as nossas empresas de saneamento do estado do Rio Grande do Sul, a própria Comusa, o SEMAI de São Leopoldo também, e a Corsã, das cidades vizinhas aí, da base de vocês, vão ver grandes investimentos em tecnologia. Hoje nós temos centros de controle operacional, onde as pressões são monitoradas, onde os níveis de reservatórios são monitorados. Quer dizer, se passou a investir bastante na questão de gestão operacional mesmo, né? Muito bem. Bom, então esse evento ocorre dias 13 e 14 de julho no Hotel Continental. Isso mesmo. É aberto ao público? Olha, ele é um evento voltado a profissionais da área, né? Mas é lógico que a comunidade acadêmica também é convidada, pessoas interessadas também. Ali nós vamos discutir por um dia inteiro as questões relacionadas a perdas físicas de água, que são aquelas perdas por vazamentos, principalmente. Vamos discutir também as perdas aparentes, que são as ligações clandestinas, questões de medidores. E no segundo dia, nós vamos analisar as questões dos materiais que são utilizados no saneamento e das melhores tecnologias que são disponíveis, né? Então, realmente vai ser um momento muito rico profissionalmente, onde os participantes, com certeza vão aprender muito. Muito bem. Coordenador Ricardo Rover Machado, muito obrigado pela entrevista e uma boa semana. Está bem, nós agradecemos muito a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que é sempre muito preocupada com essas questões de água, meio ambiente, ar, inclusive resíduos, né? Como tu vinhas falando um pouco antes de nós conversarmos, né? A ABS Rio Grande do Sul é uma entidade assim muito interessada e voltada para essas questões e está sempre realizando seminários, treinamentos. Realmente estamos inteiramente às ordens, viu? E isso é muito importante. Obrigado, Ricardo Rover Machado. Boa tarde. Boa tarde. 3h02. Precisamos debater realmente a situação das perdas de água no Brasil, porque a situação, como colocou o coordenador da Câmara Técnica de Gestão de Perdas da ABS, Associação Brasileira de Controle de Perdas de Água, é que a situação é preocupante neste momento. Não é crítica, mas é preocupante, então nós temos que nos alertar. Em casa também temos que fazer a nossa parte. 3h03. Vamos agora ao comentário de Alceu Feijó, que está aqui já há um bom tempo, né? Mas esse horário é o seu comentário. Boa tarde, seu Feijó. É um tempo bem aproveitado. Ouvi muita coisa. Vi na televisão a nossa ex-colega Letícia de Oliveira. Exatamente. Falando lá de Brasília, de espetáculo. Dizendo que a gente tem futuro, né? Meus 90 anos tem futuro ainda. Mas o cidadão aí falando na água, a água não se deve falar, tem que se entrar no rio, limpar a água. Não, conversa, reunião e com congresso, não enche rio. Não enche rio. E o problema é lá em cima. Situações novas da atmosfera, de não sei mais o quê. Mas eu estou vendo aqui no jornal INH uma notícia de Três Coroas. Peixinhos são soltos e repovoam o Paraiana. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, os alunos da Unicinos tiveram um projeto aprovado, inclusive pela Petrobras, para soltar alevinos de dourados no Rio dos Sinos, sob toda a tecnologia da época, né? Eles colocaram um chipzinho nos filhotes de peixe, soltaram 50 alevinos daqui de São Leopoldo para cima
E mensalmente eles pegavam um avião e percorriam controlando, né? No primeiro mês já tinha 25. No segundo mês já nem falaram mais. E não existiu o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto mês, não existiu. Alguns dos aparelhos deles, tripé, não sei o que mais, estão até hoje no Aeroclube de Novo Hamburgo, porque eles usaram o avião para fazer. Bom, agora eles estão largando lá uns peixinhos novinhos, filhotinhos, bem pequenininhos, em Três Coroas, onde a água já deve estar semelhante à nossa aqui, do Rio dos Sinos. E nada mais vive ali. Nem cascudão, né? Nem cascudo danado. Então, eu pergunto se o caminho não é outro. Eles se esqueceram por um tempo das matas ciliares. É só o que eles falam. Tem um rio que está estragado, eles falam das matas ciliares. Mas as matas não foi pela retirada dos matos. E mesmo a gente percorrendo de avião essa região do rio aí, vê mato em torno desse rio aí que não é brincadeira. É mato para matar a gente. Então, a professora de ciências, Tânia Volkart, que deve ser neto de um colega meu lá do Parobé, dos anos 40, Ivo Volkart. Se for, um abraço para a professora Tânia, e dizendo para ela, né, que já se tentou, em outras oportunidades, botar peixe novo, mas os velhos não resistiram. Como é que os novinhos vão resistir? Tem que pensar, em primeiro lugar, na velha teoria do Leopoldo Marques Petri, que era o homem que realmente se preocupava com esse rio, de dividir o Rio dos Sinos por município. Cada município seria responsável pela manutenção e condições ideais do rio. Era Três Coroas, depois era Taquara, depois era Rolante, e assim. Cada município seria responsável, porque aí há uma viabilidade até de recursos, que contratar uma empresa para reconstruir esse rio todo, todos os milhões roubados da Petrobras não vão chegar, porque é muita coisa. Então cada município contrata um funcionário ou dois para estar permanentemente no rio. Depois vão tirando. Precisar de uma máquina, então o próprio Estado, o país fornece uma ou duas máquinas, fica à disposição dele. Tem que cavocar mais. Tem um cidadão aqui em Sapiranga que faz esses mutirões no Rio dos Sinos e não tem tido apoio de ninguém. Ele teve um apoio lá de Parobé, num sábado de tarde, eles retiraram, sabe, quantos quilos? Quantas toneladas? 20 toneladas de porcaria. Lá veio televisão, veio pedaço de automóvel, veio sofá. Sofá é o que eu mais gosto de botar no Rio, não sei porquê. Deve ser para os peixes sentar. A própria rádio vem quando participa dessas batidas aí em São Leopoldo, né? Sai mais sofá aí do que a exposição de imóvel. Então, eu falo para a professora Iva, a Tânia Volkart, e eu observo mais, porque esses peixinhos vão durar tanto ou menos do que os dourados duraram aqui no Rio dos Sinos. Muito bem, seu professor. Obrigado. Uma boa tarde. Agora, 3h09, 13h09, nós vamos até a redação da Rádio ABC para acionarmos Anderson Dilken e o correspondente Sebrae. 3h09, 22 graus e 5 décimos a temperatura. Anderson Dilken, quais são os destaques do correspondente Sebrae na tarde desta quarta-feira? Boa tarde.
Boa tarde, Eduardo Pires. São estes os destaques do correspondente Sebrae. Acidente deixa ao menos um ferido na RS 239 em Novo Hamburgo. Operação Viagem Segura de Tiradentes registra mais de 10 mil infrações no Rio Grande do Sul. Tarifa social deixa luz mais barata para famílias de baixa renda. Prejuízos em construções destruídas por tornado em Xanxerê superam 19 milhões de reais. Mulher atacada na estação Luiz Pasteur será ouvida pela Polícia Civil de Sapucaia do Sul. Número de casos de dengue aumenta 80% no Rio Grande do Sul em uma semana. MST planeja construir casas em área invadida em Tapes. Dilma sanciona com vetos lei para a instalação de antenas de telefonia. Foram estes os destaques do correspondente Sebrae, Eduardo. Muito bem, Anderson Dilkin trazendo aí as informações do correspondente Sebrae. 3h11. A presidente Dilma Rousseff sancionou hoje, com 6 vetos, a Lei Geral das Antenas, aprovada em março pelo Congresso Nacional. Entre outros pontos, a lei prevê a unificação das regras para a instalação de torres, uma reivindicação antiga das empresas do setor. Com a sanção publicada no Diário Oficial da União, a expectativa é que haja melhoria na qualidade do serviço prestado pelas prestadoras, a partir desta votação e também da aprovação e sanção da presidente Dilma Rousseff. Em mensagem enviada ao presidente do Congresso, Renan Calheiros, a presidente informou que foram objeto de veto o inciso 3º do artigo 4º, o inciso 2º do artigo 13º, o caput e o parágrafo 2º do artigo 21º e artigos 22º e 23º. O primeiro dispositivo vetado tratava da previsão de que o poder público deveria promover os investimentos necessários e tornar o processo de instalação ou substituição frequente de elementos de rede e da respectiva infraestrutura de suporte.